Claro que o principal assunto do país continua sendo a Coronavac. Testes estão suspensos pela Anvisa depois da morte de um dos voluntários, né? Há uma guerra de versões em curso, muita contaminação política por conta desse caso. O Instituto Butantan diz que prestou as informações necessárias para a Anvisa. A Anvisa disse que nem todas as informações chegaram, por isso o protocolo recomenda a suspensão dos testes, né, por conta desse efeito que atingiu um dos voluntários aí da Coronavac, que está sendo produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Claro que por conta dos episódios, né, envolvendo aí as versões apresentadas, até mesmo no momento da compra, antes desse fato, pelo governador de São Paulo, pelo presidente da República, que são adversários políticos, há uma contaminação política desse episódio. Agora nós temos, se a gente for analisar efetivamente o que aconteceu, nós temos que nos deparar em dois direitos que estão consagrados pela nossa legislação. O primeiro, que é o direito ao sigilo, né? E os médicos precisam guardar sigilo de informação dos seus pacientes. Isso não pode vir a público, até porque há a ética médica esbarrando nessa questão. E do outro lado, você tem o direito à publicidade, à transparência, à informação da produção de uma vacina que está sendo acompanhada pelo mundo todo em sua produção. Nesse caso específico, né, você pode impor limites a esses direitos para evitar uma situação como essa. E aqui eu estou falando absolutamente do caráter técnico da questão. Não estou entrando na discussão política, que, claro, nós iremos entrar ao longo do programa. Mas eu queria chamar a atenção na abertura aqui do Jornal Gente para esse problema. É claro que poderia haver, nesse caso, né, uma exceção, a abertura de parte da quebra desse sigilo da informação, justamente para trazer tranquilidade, justamente para trazer, né, para a população e também para a Anvisa, né, que aí a informação poderia ser guardada com mais prudência, não precisaria de uma ampla divulgação como nós estamos tendo do caso em questão, porque basta você informar que houve, né, um suicídio, o voluntário tirou a própria vida, basta que médicos profissionais sérios atestem que não há relação, né, desse episódio com a Coronavac, para que nós tenhamos então a continuidade dos testes. Agora, faltou essa informação à Anvisa. A Anvisa não ficou satisfeita, ou pelo menos se diz não satisfeita, com as informações que foram passadas pelo Instituto Butantan, que por sua vez diz o seguinte: não podemos abrir esse caso porque estaríamos esbarrando na ética médica. É um caso que recomenda a privacidade. A privacidade, claro, da identidade, não da informação. Você não vai revelar aqui o nome, as circunstâncias pelos quais... Não haverá uma exploração desse lado da notícia. Agora, haverá uma exploração, sim, dos motivos pelos quais houve as circunstâncias pelas quais essa pessoa tirou a vida. E quem vai determinar isso é um médico e, se houver dúvida, uma investigação policial, né? E até nós esclarecermos esse caso, recomenda o protocolo de desenvolvimento de uma vacina que o estudo seja interrompido. Então nós temos muitas versões por aí, mas eu queria chamar a atenção para esses dois direitos, né, que estão envolvidos nessa questão e nas alegações que foram dadas, pelo menos de forma oficial, tanto por parte da Anvisa quanto por parte do Instituto Butantan. Repito aqui, são dois institutos sérios, a gente espera que não haja contaminação política, que os políticos deixem de lado, peguem o fígado e coloquem no congelador nesse momento, porque a exploração desse episódio, né, de uma pandemia com tantas mortes, com um assunto tão sério, são 10 vacinas que estão nessa terceira fase de testes em todo o mundo. Então vejam só a importância e o protagonismo que o Brasil tem, não só nessa Coronavac, mas nas outras vacinas também. Se a gente não assumir um caráter estritamente técnico nesse momento, a gente corre o risco de ficar para trás, corre o risco de perder um trabalho que foi desenvolvido até agora. São 8 horas e 4 minutos, eu dou bom dia aqui para Thaís Freitas, para Mariana Godoy e também para o Cláudio Humberto, que está direto de Brasília, para a gente seguir nesse assunto aqui e continuar discutindo esse problema que o Brasil tem aí a enfrentar, né, Cláudio? Pois é, muito bom dia a todos, bom dia Pedro Campos, Thaís Freitas, Mariana Godoy, bom dia Brasil.
a gente assiste a politização mesmo. Isso já foi politizado, até partidarizado, né, essa discussão, lamentavelmente. O que tudo isso começou e resultou nessa confusão em razão da decisão, sabe-se lá motivada por quê, do governo de São Paulo, talvez até do próprio Instituto Butantan, de esconder o fato, né? Isso não podia acontecer. O Butantan, que é um instituto tradicional, que sabe das regras internacionais até, mais do que das regras impostas pela Anvisa, os protocolos, sabe que tinha que ter agido como agiram, por exemplo, a Universidade de Oxford 2 vezes e também a Johnson Johnson, aquela empresa que também, privada, que também desenvolve a sua vacina. Quando houve a ocorrência de evento grave, né, eles simplesmente tomaram a iniciativa de eles próprios, de suspender os estudos. Suspende, faz parte do protocolo. Tem um voluntário que está tomando vacina e morreu, isso é motivo para a suspensão imediata do procedimento, né? Eu não sei o que é que levou o Butantan a não fazer isso, né? Não sei, há uma suspeita de conveniência política eleitoral para não pegar mal ali no momento decisivo da campanha, na reta final, etc. e tal, mas o fato é que quando o Instituto Butantan reclama que informou a Anvisa que da ocorrência de um evento adverso grave, né? E diz que não tinha relação com a vacina, não é o Butantan, não é muito menos a Secretaria de Saúde de São Paulo, nem o governo estadual que vai determinar isso. O que vai determinar a causa da doença, se há ou não, do evento, né, no caso óbito, o que vai determinar se tem ou não tem relação com a vacina é exatamente uma perícia independente designada pela Anvisa para verificar isso. Foi exatamente o que aconteceu nos casos de Oxford e da Johnson Johnson. É assim que funciona, né? Atrasa um pouco, é uma tristeza. Eu me lembro da primeira ocorrência, o primeiro evento adverso grave da Anvisa foi um choque, né? Todos ficamos tristíssimos porque foi interrompido o processo, o estudo clínico, né? E foi interrompido antes que a Anvisa tomasse qualquer providência. Então, acho que no primeiro momento o Instituto Butantan tinha que ter imediatamente, de forma transparente, até isso já teria sido superado. Nós, os brasileiros, já estamos ou estávamos habituados a esse tipo de decisão, esse tipo de iniciativa de suspender os estudos para verificar o que é que aconteceu e depois retomá-lo. Mas assim, é uma coisa que pode acontecer em 1 dia, 2 dias, não tem nenhum problema. Eu não consigo entender por que o Butantan escondeu isso durante tanto tempo, né? Eu não acho que o Butantan escondeu, Cláudio. Eu também, só para terminar, viu? Vai lá. Escondeu na medida em que não comunicou isso publicamente. Tinha que ter dito, olha, aconteceu esse caso, decidimos interromper os estudos até a Anvisa averiguar o que é que aconteceu. Isso faz parte do protocolo. Essa coisa de ficar dizendo, olha, eu avisei que aconteceu, porém, avisei também que não tinha nada a ver com a vacina. Não é o Butantan que tem que determinar isso, né? É claro que as possibilidades são mínimas, mas se houver uma partícula de possibilidade de que a vacina pode ter determinado o estado emocional, a depressão eventual, não sei o que, da vítima que cometeu suicídio, isso tem que ser averiguado. Tudo tem que ser averiguado. Você pega o protocolo e está lá. São considerados eventos adversos graves, 2 pontos. Aí tem uma lista. 7 possibilidades. A primeira delas é óbito. Não tem assim, óbito por causa natural, óbito por não sei o quê, não, óbito, simples assim. O óbito já é suficiente para a interrupção. Mas só que essa interrupção tem que ter sido por iniciativa do próprio Butantan, e ele não fez e acabou causando toda essa confusão. Como o Butantan é um instituto super sério e que produz todas as vacinas que mais de 80 milhões de brasileiros recebem todos os anos, não é horrível até a gente abrir um jornal importante como o Jornal Gente, falando de 2 instituições, mas uma é o Instituto Butantan e a outra é a Anvisa. É um órgão regulador de um governo que
nega a ciência. E aí, tem um presidente que fala as maiores barbaridades. Tem um presidente que, além de negar a ciência, publicamente comemora como se fosse uma vitória e se tivesse algo para comemorar ou se dizer vencedor numa luta em que todos perdem, quando alguém morre. Perde para o vírus, perde a ciência, perde a vida de uma pessoa. Não existe nada a ser comemorado. A pergunta da pessoa no Facebook ontem para o presidente Jair Bolsonaro foi: se essa vacina for aprovada, o senhor vai comprar? Aí ele simplesmente respondeu, elencando os dados que são usados como efeito adverso, morte, invalidez, e depois colocou no final mais uma vitória, Jair Bolsonaro vence mais uma. O que é isso? Então é por isso que eu, Marianinha, tô falando só de mim, Marianinha, aqui pequenininha, nesse microfone gigantesco, dizendo o seguinte: o Instituto Butantan tem cientistas sérios que viram que essa morte não estava relacionada com o caso, que informaram ao comitê. E o comitê é um comitê internacional e independente. Esse estudo estava sendo feito com duplo cego, está sendo feito com duplo cego. Ninguém sabe, nem o paciente, nem o Instituto Butantan, ninguém sabe quem tomou ou não a vacina ou placebo, o comitê sabe. O comitê sabe. É um comitê independente. E esse comitê que tem acesso a esses dados, que sabe quem tomou placebo, que sabe quem tomou vacina, esse comitê é que precisa receber essa informação, esse comitê é que precisa ter os relatórios detalhados. E esse comitê disse para a Anvisa que o estudo pode e deve continuar. Então, no caso de suicídio, eu acho muito importante preservar, sim, a família, porque a gente sabe, Bolsonaro chama jornalista de urubu, daqui a pouco jornalista descobre a identidade dessa pessoa. Ninguém fez isso. Jornalista urubu também tem ética profissional, também tem bom senso, também tem educação e compaixão. Ninguém colocaria o nome desse rapaz nas manchetes dos jornais. Agora, a relação entre Anvisa e Instituto Butantan tinha que ser científica, tinha que ser de respeito. Não estou exigindo aqui cordialidade e educação, e não está sendo. O Cláudio Humberto chama muito bem a atenção e diz assim: quem começou foi o governo de São Paulo. Parece briga de irmãos, de crianças. Quem começou foi ele, mãe. Quem começou foi ele. Põe de castigo primeiro, porque foi ele que provocou. Dessa vez, o cara, então, que provocou, que começou e que pode mesmo ter sido o governo de São Paulo. João Dória decidiu faturar em cima da vacina chinesa, que parece que tem bons índices, ou vai ter, e o Instituto Butantan vai ter capacidade de produção de milhões de doses. Tem uma corrida que envolve vários países e instituições muito sérias. Uma corrida para ver quem chega primeiro, quem chega melhor, quem tem o melhor produto, quem lança o mais eficaz e seguro. Então, o Dória começou, mas pelo menos dessa vez ele se retirou, saiu de cena e deixou só os cientistas falarem. E nisso ele mandou muito bem, porque agora o ônus da politização fica para o presidente Jair Bolsonaro, que mais uma vez foi insensível com a morte de uma pessoa. E abriu o fato de não manter o sigilo a respeito do que aconteceu. Primeiro, dá a impressão de que todos nós devemos participar desse processo de decisão. E nós não devemos participar desse processo de decisão, porque se eu, Marianinha, for participar do processo de decisão, Marianinha vai querer saber o seguinte: mas foi suicídio mesmo ou foi um caso simples de overdose? Porque se foi suicídio, tem que ter um bilhete. Porque eu, Marianinha, acho isso. Mas isso não sou eu, não cabe a mim decidir. Tem um comitê internacional avaliando. Tem cientistas à frente de um instituto sério como o Instituto Butantan. Por favor, chamem os adultos para a sala. Eu, Marianinha, não tô aguentando mais. Bom dia. Bem, vai, Cláudio. Só uma coisa assim, que ontem novamente eu disse isso ontem e vou voltar a dizer só uma pequena observação em relação ao comentário da Mariana. A Anvisa não é um órgão de governo, Mariana.
A Anvisa é um órgão de Estado. É um órgão de Estado. Exatamente. Então, assim, a Anvisa é um órgão de um governo que nega a ciência. Não é isso, né? A Anvisa não é órgão de governo. A Anvisa é um órgão de Estado de um governo que nega a ciência, que tem um presidente que nega a ciência, que manda tomar vermífugo contra um vírus, que fala da hidroxicloroquina. A Anvisa é um órgão de Estado, tanto quanto o Supremo Tribunal Federal, tanto quanto qualquer outra instituição federal que não passa pela... A Anvisa, os seus integrantes da diretoria, como das agências reguladoras, têm mandato, não podem ser demitidos. No governo, não, qualquer pessoa pode ser demitida. No órgão de Estado, não pode. Então, é só para esclarecer esse ponto aí. E eu queria colocar aqui a declaração, vou terminar de dar um nó na cabeça do nosso ouvinte. Porque se fosse tão fácil, né, a nossa vida, você escolhe um lado, aí você fala, olha, esse lado aqui é o bom, contra o outro lado que é o mal, então vamos nessa. Tem gente que faz assim. É claro que nós aqui na Rádio Bandeirantes temos que levar ao nosso ouvinte, temos o compromisso de fazer todo mundo pensar e ler o quadro, que não é simples. Então eu vou trazer aqui uma declaração que essa aqui vai terminar de dar o nó na cabeça do nosso ouvinte, que é a seguinte. A declaração do secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula. Por que eu vou trazer essa declaração? Primeiro, porque ele é do governo do Maranhão, Flávio Dino, ou seja, franca oposição ao governo Jair Bolsonaro. Segunda coisa, ele é o presidente do conselho que reúne os secretários de saúde. Dessa forma, e os secretários de saúde têm conversado e firmado acordos com o Instituto Butantan para receber a Coronavac assim que ela seja aprovada pela Anvisa, e todos nós torcemos para que isso seja o mais rápido possível. Bem, o que disse o secretário Carlos Lula? Primeiro, ele criticou, eu estou vendo aqui isso aqui no painel da Folha, ele criticou a forma como a Anvisa lidou com o problema, fazendo esse anúncio pela imprensa e dando margem a uma guerra de versões. Concordo com ele. Por quê? Isso aqui poderia ter sido anunciado de outra forma. Butantan e Anvisa não são parceiros, isso tem que ficar claro. Não tem que andar juntos. A Anvisa é um órgão regulador, não tem que ser parceira de ninguém. Porém, ela não pode ser adversária também. Então, se é feito um anúncio, olha, estamos aqui, aconteceu isso, estamos analisando, vamos parar temporariamente. Fiquem tranquilos, vocês, voluntários, vocês 10 mil voluntários que tomaram essa vacina. Temos todos os indícios de que não tem nada a ver com a vacina, mas o protocolo exige que seja feito dessa forma. Não é Instituto Butantan, não é isso? Bem, você coloca ali a bola no chão, baixa a temperatura do país, é isso que a gente precisa. Mas também o que disse o secretário Carlos Lula. Ele disse o seguinte: a decisão da Anvisa foi correta. O suicídio pode sim ser um evento adverso. O que tem que fazer é investigar logo e liberar a continuação dos testes. Isso não pode ser motivo para segurar as pesquisas por muito tempo. Então, houve um óbito de um voluntário que não se sabe se tomou vacina ou placebo, e isso tem que ser investigado. Pode ser uma investigação rápida, olha, não teve nada a ver, o cara foi atropelado. Pronto, vai lá e segue. Então, ao que tudo indica, a pesquisa vai voltar e vai voltar logo, e a gente criou uma celeuma no país por causa de 1 ou 2 dias, que talvez tivessem que ocorrer mesmo, porque há um protocolo que tem que ser seguido. Imagina se a gente deixa continuar uma pesquisa com dúvida. Isso não pode acontecer. Agora, é bom a gente lembrar, né, que nas duas pontas aí dessa disputa política estão Bolsonaro e Dória. Eu não vou falar o nome deles hoje. Vou falar só as letras. B e D, porque senão a gente acaba aqui fazendo com que... Sabe a história do falem mal, mas falem de mim? Então hoje eu não vou falar. Então existem 2 personagens políticos que foram aliados na eleição de 2018. O Bolsodória foi uma realidade. Outro dia a gente até colocou aqui, lembrando, né, a história da disputa política entre ambos. O momento em que eles estavam ali juntos, e diga-se de passagem, como diria o craque Neto, muito mais ali pela vontade, pela necessidade do governador do que pela vontade do presidente. Ambos, então, candidatos, mas eles se alimentaram politicamente do mesmo prato, que foi o prato da crítica feroz ao governo anterior do PT.
Ou seja, são dois personagens políticos que têm essa forma de comunicação com o seu eleitorado. A forma da divisão, a forma de dizer sou eu contra os maus, eu sou um bonzinho contra os maus, e de jogar com isso. A questão é que agora estão os dois em campos opostos, quem diria, né? Mas a política funciona desse jeito. Então a gente tem que ter aqui a visão de que, escuta, tem mais angu aí nessa história, sabe? Do que mostram apenas essas entrevistas coletivas com todo mundo enchendo o peito, dizendo eu tenho razão. Blá, blá. Aliás, por falar em entrevistas coletivas, primeiro, o que disse ontem o presidente da Anvisa a respeito desse assunto. O que o cidadão brasileiro não precisa hoje é de uma Anvisa contaminada por guerra política. Ela existe? Claro que existe, está aí. Mas ela tem que ficar, desses muros aqui que os senhores entraram, para fora. Nenhum protocolo vacinal que espere uma adesividade por parte da nossa população tem condição de prosperar, deixando para trás uma dúvida mal explicada. E também a palavra do presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Se interromper um estudo clínico, que está indo muito bem, causa sofrimento, causa dor, causa insegurança naquelas pessoas que já foram submetidas ao estudo. Causa dificuldade naqueles que querem ser submetidos ao estudo, que estão na fila para receber a vacina ou o placebo. Só tem um remédio para lidar com isso, que é a informação, que é a transparência, né? Os atores envolvidos nessa questão tinham que ter sido transparentes desde o início. Tem que ser, é assim que funciona, sobretudo no desenvolvimento de uma vacina que será disponibilizada para milhões de pessoas. E não são apenas os 40 e tantos milhões de brasileiros de São Paulo, mas são brasileiros do Brasil todo e também, inclusive, de outros países que já se habilitaram, estão negociando aí a aquisição dessa vacina. Há uma expectativa muito positiva em torno dela. Acontece uma morte, um evento adverso grave, e simplesmente as autoridades de São Paulo omitem isso da população, escondem isso, não tomam a iniciativa de suspender, como fizeram antes da Anvisa, como fizeram a Universidade de Oxford e a Johnson & Johnson. É assim que funciona, é o que o protocolo, o tratamento científico sério do problema passa por isso, pela obediência a protocolos. Né? E o protocolo determinava isso. O Cláudio, e agora o nosso xerife máximo, né? O Supremo Tribunal Federal entra na história e fala: você tem 48 horas para explicar tudo o que aconteceu. Deus do céu, gente, mas quando é que a gente vai conseguir colocar a bola no chão aqui para fazer um jogo mais bonito no país, não é? E olha, é um xerife máximo que, mais uma vez, eu vou causar algum tipo de confusão no futuro, já para as próximas correções do Cláudio Humberto, porque é órgão de Estado, órgão de governo, é o STF, daí a gente fala nas indicações dos presidentes e em como vai votar isso ou aquilo, e essa confusão toda que se faz é por causa do envolvimento de tanta ideologia, de tanta briga, de tanta radicalização num ambiente que acaba contaminando com política e uma política mal feita, e que acaba contaminando esses órgãos que deviam ser independentes, civilizados e cheios de bom senso. Daí também a confusão. Então, Anvisa, órgão de Estado, trabalhando durante um governo. Não órgão de governo. STF, outro órgão independente, nosso xerife, como diz a Thaís, vai ter que tomar a decisão. No final, tudo vai parar lá, né? E aí, quando vai parar lá, às vezes a gente enxerga a politização lá dentro. Vejam que absurdo, gente. Olha o ponto em que nós chegamos. Deixamos contaminar e confundir as coisas dentro de um STF. Que é isso? Daqui a pouco vai dizer o quê? Que tem acordos com o STF, com tudo? Para! Ô, Thaís, na linha do que você disse, a gente não pode deixar de comentar isso, né? Aquela postagem do B nas redes sociais foi inqualificável, né? O presidente da República perdeu uma excelente oportunidade, mais uma, aliás, né, entre tantas, de ficar calado, ou de controlar os seus dedos nervosos, né? Qual que você está falando? Qual delas de ontem? Porque teve muitas. O presidente ontem. ganha? Não, eu estou falando da original. O presidente ganha. Ah, sim. A do presidente ganha? Ou do Marica ou da do pólvora? Presidente ganha. Não, a do presidente ganha. Tem várias aqui para escolher. Não, todas elas são de certa maneira,
enfim, Não, de acordo com diversas lastimável, gradações, né, são lamentáveis. Mas aquela do presidente ganha, meu Deus do céu, aquilo ali tem aí que você ser... sabe que eu conversei com o povo lá do Planalto, os próprios ministros, assim, esses que nos dão entrevista e tal, que são muito próximos do presidente, eles próprios duvidam. Bom, primeiro eles próprios não gostaram daquilo, né? Claro, Ô, Cláudio, mas aí em Brasília as pessoas pensam que é uma cortina de fumaça? Não, eles não têm essa sofisticação, não. Não tem mesmo. Mas não tem. É assim, é bobagem mesmo, é coisa irresponsável, impensada, né? Ignorante. Porque quando o presidente da República assina um post em que tenta celebrar um fracasso que, na verdade, não houve da vacina chinesa, né? Não houve fracasso, né? Houve ali o que a gente está discutindo aqui, mas até agora não há nada que desqualifique a qualidade, a segurança e a eficácia da vacina. Tá indo tudo muito bem. Mas ele celebra isso como se fosse um fracasso definitivo, como a vacina fosse um evento que fosse jogar a vacina no lixo. E eles comemorando isso, celebrando uma coisa que, assim, muita gente força a barra, dizendo que ele estava comemorando a morte. Não foi isso, né? O que ele estava comemorando era o fracasso da vacina. E, portanto, ele estava na contramão da expectativa, da esperança de milhões de brasileiros. Ele se colocou na contramão disso. Meu Deus do céu, não dá para qualificar. Mas eu estava falando daqueles ministros lá que eles reprovaram aquilo, eles não dizem, né, mas não assumem publicamente, mas eles, enfim, ficaram envergonhados com aquilo. Mas assim, eles se dividem. Tem uma parte que diz que foi obra da área de comunicação do governo e a outra parte que diz que foi obra do Carluxo, como sempre, né? Mas assim, o fato eu fico com a segunda opção, viu, pelo Cláudio? texto esquisito lá, eu li umas 10 vezes e, olha, Pela dependendo da construção do leitura, texto. você pode tirar várias conclusões ali, não há uma clareza, né? Pela não poesia concreta. Mas é assim, o negócio é tão absurdo que eu pelo menos fiquei na expectativa o dia inteiro que o presidente desautorizasse aquilo, retirasse do ar, fizesse algum gesto, no mínimo, para plantar a dúvida, né? Mas só que não, ele está lá, entendeu? Ele não está nem aí para isso, né? Ele acabou avalizando, tendo sido obra dele, da assessoria de comunicação, que aliás a área de comunicação do governo é um desastre absoluto, né? Ou tendo sido obra do Carluxo, puxa vida, ele assinou, entendeu? É dele, o presidente da República. Foi uma tristeza. Essa postagem de ontem foi, além de tudo, né, foi, na minha opinião, uma coisa mesquinha e cruel.